Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Que as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O versículo 17 que nós começamos a ler, ele está conectado ainda com o versículo 16. Do versículo 17 está falando do Evangelho, que Paulo traz ali no versículo 16, que não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nós chegamos a comentar na outra reunião que esse versículo aqui é de Abacuque, o justo viverá da fé. Está conectado também com o que Paulo fala nos primeiros versículos. Versículo 2, o qual antes havia prometido pelos profetas nas Santas Escrituras. Está falando do Evangelho de Deus. Deus, desde Gênesis, anunciou o Evangelho. O que Paulo traz nos seus mistérios são as verdades referentes à igreja. Essas sim estavam ocultas em Deus, um povo separado, um povo celestial. Essas verdades nós não encontramos no Velho Testamento, mas o Evangelho de Deus, sim, desde Gênesis, ele é declarado, e sempre foi por fé. Sempre os que alcançaram a salvação, em todas as dispensações, alcançaram a salvação por fé. Fé no que Deus faz. E na nossa dispensação é fé no Evangelho de Cristo, que hoje é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Hoje nós temos uma revelação completa. Cristo, como fala em Hebreus
Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, pelos profetas, mas agora nos falou por Filho. Nós temos na nossa dispensação uma revelação completa do amor de Deus, do Evangelho da Graça, da salvação. De certa forma, somos privilegiados em ter em nossas mãos hoje essa revelação, esse conhecimento, e desfrutar quando a gente descobre que a justiça de Deus, Deus executou a sua justiça no seu próprio Filho, e hoje nós pregamos o Evangelho de Cristo. Quando a gente entende isso, a gente consegue desfrutar da graça, do amor de Deus, quando nós depositamos a nossa confiança no que Deus fez no seu próprio Filho, né? Não em nossos méritos ou por obras. Nós temos entendido também que as obras são consequências de uma conversão, quando nós nos aproximamos do nosso Senhor Jesus. Mas de fé em fé, nós vamos cada vez mais confiando mais em Deus e desfrutando das coisas que já temos, dos privilégios que já temos, do amor que nos alcançou, e viver aqui à espera do nosso Senhor Jesus por fé também, né, nas promessas que nós temos. A volta do Senhor para nos buscar, o cuidado que o Senhor tem com o seu corpo, todos aqueles que são salvos, são apresentados ao seu corpo, somos identificados com o próprio Senhor, e também todas as provisões que nós temos aqui para, enquanto estamos nessa senda de fé, à espera do Senhor Jesus. Por fé, nós vamos poder viver aqui de uma forma a caminhar com os olhos fixos no nosso Senhor Jesus, por fé. Só por fé também nós vamos poder caminhar essa senda aqui à espera do nosso Senhor Jesus. Mas o justo viverá de fé. Depois de justificados pela justiça de Deus, o justo aqui fala aquele que creu. É justo porque fomos colocados nessa posição pelo Evangelho, pelo próprio Deus, pelo poder de Deus, como fala no versículo 16. Os irmãos provavelmente já viram sobre isso, mas no capítulo 1, no início, nós vemos Paulo, na versão do Darby, ele põe assim, servo de, versículo 1, do capítulo 1. Ele fala assim, servo de Jesus Cristo, o Darby põe chamado apóstolo. Não chamado para apóstolo, na nossa versão tem o para, mas se nós notarmos o para, ele está em itálico. Então significa que ele não consta nos melhores manuscritos. Mas o que quer dizer chamado apóstolo, separado para o Evangelho de Deus? Significa que Paulo, ele era apóstolo por chamamento divino. Paulo não teve que ir até Jerusalém. Pedro, eu queria ser apóstolo. E Pedro vai falar assim para ele, olha, então faz o seguinte, você vai, faz teologia durante 10 anos, depois você estuda mais uns 5 anos aqui em Jerusalém. Não. Hoje, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós vimos que Paulo recebeu algo do Senhor, porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, né? Nós vemos 1 Coríntios 11, 23. Então, Paulo recebeu aquela revelação, o que fazer isso em memória de mim, foi algo que foi dado a Paulo pelo Senhor. Apesar de ter sido instituída a ceia, nós vemos também em Lucas 22, nos Evangelhos, algo historicamente ali instituído, Paulo recebeu a questão, por assim dizer, doutrinal, e ele escreve em 1 Coríntios. Então ele recebeu diretamente do Senhor. E aqui ele é um chamado apóstolo por Deus. E quando fala no versículo 7, 1,7, fala assim, a todos que estáis em Roma, porque Paulo está escrevendo essa epístola não aos romanos em si, mas está escrevendo aqueles que eram chamados santos e moravam em Roma. Então por isso que no versículo 7 ele fala, todos que estáis em Roma, não é a cidade toda. Ele fala assim, amados de Deus, chamados santos, ou seja, eles já eram santos, também por chamamento divino. Então não podemos esquecer que os romanos em si, eles tinham uma compreensão do que significava essa coisa de justiça
no Império Romano, como era, um cidadão romano, ele podia apelar a César, ele podia se apresentar a César com a sua causa. Estou pensando em Paulo até. Quando em Atos, os irmãos leram lá, né? Em Atos ele vai, depois de ir a Jerusalém, seguindo o seu próprio espírito, chega um determinado momento que ele fala, não, eu estou disposto a morrer, só que chega na hora de morrer, ele fala assim, não, apela a César. Ele apela a César, ele era um cidadão romano, por nascimento. Talvez os pais tivessem comprado essa cidadania, não sei, mas ele era um cidadão romano. Então, os romanos entendiam bem o que era esse tipo de lei, esse tipo de apresentar-se, o que significava ser uma pessoa justa ou não. Então ele vai iniciando essa epístola, vai trazendo aos romanos coisas que eles entendiam bem. E hoje até o direito, né, que nós seguimos aqui, em muitas partes do mundo, é o direito que se segue do Império Romano. Então, ele passa a falar coisas aqui no versículo 17. Para mim é até um pouco difícil de entender, porque ele fala assim, porque nele, né, o irmão mencionou, se descobre ou é revelado, não é que Deus revela isso, é revelado nesse evangelho a justiça de Deus. Na nossa versão, eu não sei se todas as versões são assim, está assim, de fé em fé. O que significa isso? De fé em fé. Se descobre ou se é revelada a justiça de Deus de fé em fé. E aqui leva muitas vezes o pensamento, 2 Coríntios 3,18, quando fala assim, que nós somos sendo transformados de glória em glória, como algo que se fosse, como a transformação em 2 Coríntios 3,18 não se dá de uma vez por todas, de pronto, como se pegasse uma camisa assim e puxasse ela para o avesso, fala assim, está transformado. Ali nós vemos que o Espírito Santo vai transformando de glória em glória quando nós contemplamos o Senhor Jesus. Aqui não é esse assunto. Ele está falando assim, de fé no sentido assim, no princípio de fé para a fé. Então o sentido é esse, de fé em fé, assim, sobre o princípio da fé, ele vai falar da justiça de Deus. Por isso, para a fé. Então esse é o pensamento. Isso exige um pouco de meditação nossa. O que quer dizer assim, de fé em fé? Então ele estava falando assim, sobre o princípio de fé para a fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esse versículo que é uma menção de Abacuque, se eu me lembro bem, é mencionado pelo menos 3 vezes no Novo Testamento. Uma é em Gálatas 3,11, quando ele vai falar, o justo viverá da fé. Não precisa abrir lá, eu só vou mencionar. Só que lá em Gálatas, a conotação é outra. Porque ele fala assim, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, mas o justo viverá da fé. Então, aqui em Gálatas, ele está falando de viver por fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, também é mencionado o Abacuque. Esse mesmo versículo. O justo viverá da fé. Mas ali em Hebreus 10, 38, ele está falando, o enfoque está sendo na fé. O mesmo versículo. Então, repito. Em Gálatas, ele está falando de viverá da fé ou por fé. Então, é viver em Gálatas, não no princípio da lei. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, ele está falando também o mesmo versículo, só que o enfoque está sendo na fé. E agora aqui, em Romanos, capítulo 1, versículo 17, citando esse versículo, o enfoque está sendo no justo, porque ele está justamente tratando da justiça, que é tratado principalmente nesse início da epístola aos Romanos. Então, porque nele se descobre a justiça de Deus. O enfoque de Abacuque 2, aqui em Romanos, não é nem no viver e nem na fé, aparentemente. É no justo, apesar de ser o mesmo versículo. Paulo dá diferentes
enfoques nesse mesmo versículo mencionado por ele, nessas diferentes epístolas. Apesar de Hebreus não ser claramente dito que é Paulo, né, os irmãos têm nos ensinado que existem indícios que Paulo teria escrito essa epístola aos Hebreus. O escritor ali em Hebreus, vamos dizer assim, está usando Abacuque 2 com um enfoque na fé. Porque depois, no capítulo 11, inclusive, de Hebreus, ele vai falar da fé, do efeito da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Esse é Hebreus 1, 11:1. Então, aqui ele está com esse enfoque. Ele vai tratar algo da fé usando coisas, princípios que os romanos entendiam bem, mas só que era uma doutrina totalmente nova. Era uma coisa completamente nova para eles, principalmente aqueles judeus. No versículo 18, que é um novo parágrafo, o irmão mencionou, o 16 é um parágrafo que começa no 16 e termina no 17. Por isso que o irmão provavelmente mencionou que as duas coisas estão juntas. É o mesmo parágrafo. O 18 é um parágrafo. O 19 começa outro parágrafo e é o 19 e o 20. Então, o parágrafo 18, ele fala assim, porque do céu, não da terra, do céu se manifesta ou se revela a ira de Deus sobre toda a impiedade. Olha, 3 coisas aqui. Toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Essa impiedade está relacionada aos gentios bárbaros. Ou bárbaros, aqueles que não têm nada, nenhuma relação com Deus. Então ele vai falar de coisa aqui, inclusive da idolatria, em relação a esses gentios que era bárbaro. Então isso vai até o versículo 32. Então, do 19 aqui até o 32, o mesmo do 18, né? Principalmente o 19, porque ele está explicando no 18 e começa no 19. Vai até o 32, o contexto em que Deus está tratando com esses gentios bárbaros. Quando começa no capítulo 2 e vai até o 16, isso também está se retratando aos gentios. Isso é só para a gente dividir, para nós entendermos onde que nós estamos. Porque no livro de Romanos, nessa epístola, existem muitas separações, divisões, subdivisões. E nós temos que estar atentos para entender o que o apóstolo está dizendo. Então, essa subdivisão que nós vemos é do capítulo 2, versículo 1 e vai até o 16, que são os gentios. Mas são gentios bárbaros? Não. Esse, aparentemente, já são aqueles que já são, por assim dizer, civilizados, já têm cultura, têm conhecimento. Do versículo 17 até o 3:20, não seria propriamente até o 3:20, mas isso para os irmãos meditarem. Até o 3:20 ele vai falar dos judeus que detinham a verdade em injustiça. Então, no versículo 18, nós vemos 3 coisas aqui. A impiedade, Paulo vai discorrer até o versículo 32. E injustiça dos homens, por assim dizer, é esses gentios que não são bárbaros, eles têm a cultura, são, por assim dizer, irmãos, eles são civilizados. E esses homens que detêm a verdade em injustiça seriam os judeus que tinham recebido a lei, tinham recebido os oráculos de Deus e detinham essa verdade em injustiça. Então, quando Paulo está falando sobre essas 3, por assim dizer, classes de pessoas, tanto os gentios bárbaros como os gentios civilizados, que tinham conhecimento, que não eram bárbaros, e os judeus que detinham a verdade em injustiça, ele está falando assim, porque não há diferença. Eu estou pensando no 3:22.
Vamos ler esse versículo, vai, por favor. Então no 21 vai começar um novo parágrafo, né? No 3:21 começa um novo parágrafo. Então ele fala assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Olha só, 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. Olha só, porque não há diferença. A conclusão, 3:23, porque todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus é um outro assunto, são duas coisas. Porque o homem sempre esteve destituído da glória de Deus. Mas então todos pecaram, essas três classes, não só os gentios, pagãos, os bárbaros, mas também os que eram civilizados, como aqueles que detinham a verdade em injustiça, que eram os judeus. Então ele pega tudo isso e fala assim: não há diferença, todos pecaram. Então esse é uma divisão importante, creio eu. Esse versículo é um versículo importante, esse 18, porque ele fala dessas três coisas e ele vai discorrer, os irmãos meditando, e esse sempre exige um pouco mais de meditação nossa sobre esse assunto, que ele vai discorrer quanto aos bárbaros, quanto àqueles que eram civilizados, quanto àqueles que detinham a verdade em injustiça, que eram os judeus, dessas três divisões, subdivisões. Eu creio que os irmãos perceberam isso no capítulo 1, nesse parêntese que ele coloca e explica melhor quando nós lemos, quando as coisas estão entre parênteses, o versículo, por exemplo, o versículo 2, 1:2, só para os irmãos entenderem essas divisões e subdivisões. Porque Paulo está dizendo, termina o versículo 1 e ele abre um parênteses. No Darby Time é algo parentético. Ele fala assim, final do versículo 1, fala assim: separado para o evangelho de Deus, entre parênteses, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Escrituras, fecha parênteses, acerca de seu filho, abre parênteses, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, versículo 4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, ou de pessoas mortas, fecha parênteses, Jesus Cristo nosso Senhor. Então fica assim, lendo, sem os parênteses ficariam assim, lendo o versículo 1, final do versículo, separado para o evangelho de Deus, versículo 3, acerca de seu Filho, versículo 4, final do versículo, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos. Então, lendo essas coisas, tirando os parênteses, nós estamos entendendo melhor o que Paulo fala. Paulo fala algo e explica entre parênteses. Menciona algo e explica entre parênteses o que há, ele coloca entre parênteses e segue explicando. Então, é bem significativo quando nós entendemos e vemos esses parênteses e entendemos melhor o que Paulo está dizendo. Então, só para finalizar o pensamento, é assim, existem várias divisões e subdivisões no livro, na Epístola aos Romanos, que nos ajudam a compreender melhor a epístola e que Paulo vai trazer esses fundamentos. Ele vai começar depois a falar sobre a justiça até um determinado trecho da epístola, antes de falar do amor. Ele vai falar do amor, mas antes ele vai tratar da justiça. Então, antes dele falar das boas novas, por assim dizer, antes dele falar das boas notícias, porque evangelho significa boas notícias. Antes de tratar das boas notícias, ele vai ter que falar assim, todos pecaram. E depois ele vai falar da justiça em si, que é pela fé, e depois ele vai entrar no assunto do amor. Versículo 19, quanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. A gente sempre encontra, quando nós vamos evangelizar as pessoas, alguém que pergunta, e o índio lá, que nunca ouviu o evangelho, como é que vai ser o caso dele? Mas Paulo está dizendo aqui que Deus se manifestou. O irmão citou os bárbaros, eles não eram judeus. Nós sabemos que Deus se revelou para os descendentes de Abraão, os judeus.
Chamou Abraão e fez um povo para eles e revelou para os judeus, que o Paulo vai tratar, como o irmão citou, no capítulo 3, 2:17 lá, que ele vai falar dos judeus. Mas antes de chegar lá, ele vai colocar, para ele concluir, no capítulo 3, que todos pecaram, ele vai expor agora por que esses gentios que não tiveram o mesmo privilégio que os judeus tiveram, de ter os nomes de Deus, em que base eles vão ser julgados. E Paulo apresenta agora, no 20, pelas coisas criadas. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. É bem interessante esse princípio que Paulo traz para esses que não têm um contato direto com os oráculos de Deus. Não tiveram, aqui no caso, esses bárbaros, como o irmão citou. Interessante esse princípio, porque em Atos 17, quando Paulo está em Atenas e vai pregar o evangelho para eles, quando Paulo pregava o evangelho nas sinagogas, Paulo recorria às profecias, ao Velho Testamento. Mas quando Paulo prega o evangelho em Atos 17, ele começa com a criação, falando da criação. Versículo 23 em diante. Atos 17, 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus conhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Paulo não vai argumentar com as escrituras do Velho Testamento com esses gentios aqui. Ele vai na criação. Ele fala na criação. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Eu estava pensando nisso quando Deus tratou com Jó, no capítulo 38 de Jó. Ele vai falar com Jó da criação. Nós podemos abrir Jó 38. Jó estava no seu exercício, afligido por Satanás, sabemos, acusado por os 3 amigos. Chega o ponto que Jó questiona Deus e agora a resposta de Deus para Jó. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu responde. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-nos saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Então eu achei muito interessante Deus tratando com Jó nas bases da criação. A gente não sabe o conhecimento que Jó tinha de Deus, mas Deus vai tratar com ele nas bases da criação. Então, voltando ao nosso versículo 20, Paulo está dizendo que para que eles fiquem inexcusáveis. Então, não se pode, esse gentil bárbaro que não teve o privilégio, como os judeus tiveram, como nós temos hoje de escutar o Evangelho, eles vão ser julgados e são julgados com base na criação, para que fiquem inexcusáveis. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se escureceu. Pelas coisas criadas, nós podemos conhecer o poder de Deus, como fala no 20, e a divindade. Pela ordem das coisas criadas. Há uma harmonia na criação. Esses bárbaros que morreram e não chegaram a escutar o Evangelho, eles vão ser julgados nessa base de justiça. Pelas coisas criadas. Por ter negado Deus, por isso. E Paulo vai trazer, até chegar na conclusão lá que todos pecaram, Paulo está apresentando as evidências. Na sequência do nosso capítulo, vai acontecer uma degradação. Idolatria, 23. Fala de idolatria.
Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Idolatria, que está falando. 24 fala de concupiscência do seu coração. E no 26 fala de abandonou a paixões infames. O Bruce, ele comenta que eles corromperam os 3 sentidos, corpo, alma e espírito. Fala em coração, no 24, no versículo que fala dos seus corpos. Desonrarem, final do 24, desonrarem o seu corpo entre si. Isso, os seus corpos entre si. E as paixões fala do alma, no 26, paixões infames. Quando o homem rejeita Deus, vai acontecer a degradação. Primeira idolatria, depois a imoralidade e por último, ele fala do 28, os sentimentos perversos para as coisas que não convêm. 32, os quais conhecendo a justiça de Deus são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também consciente com que as fazem. Aqui fala dos governantes. Nós podemos pensar, quando o Pilatos vai julgar o Senhor, apesar que ele era romano, ele estava lá naquela posição para fazer justiça. Mas ele vai fazer política na hora da escolha. Ele vai tomar uma decisão que agrada ao povo, não pela justiça. Então os homens têm essa tendência. Os homens se acham capazes de julgar, mas não são capazes de julgar. E aqui também fala de que Deus os abandonou também, né? 24, que também Deus os entregou às concupiscências. Quando o homem vira as costas para Deus, o abandono é um juiz governamental de Deus. O abandonar. Então Deus deixa o homem entregue às suas próprias vontades, aos seus próprios sentimentos, às suas próprias paixões. E Paulo está trazendo luz, mostrando a impiedade, a injustiça dos homens. Um caráter de justiça também que vemos, dessa condição em que se tornou a humanidade como um todo, como o irmão bem comentou, que todos pecaram. Um caráter de justiça que nós vemos foi o ato da cruz, o Senhor trazendo justiça sobre ele, a justiça de Deus naquele ato, para justamente justificar todos que haviam pecado através de um só. E só o ato eficaz foi o da cruz em relação a isso. E diferente da justiça que o homem faz, né, que o homem quando apresenta a sua justiça, ele apenas ameniza uma situação. Mas Deus, quando ele faz justiça completa. Ele transforma algo em algo totalmente novo. Todos foram justificados pela cruz. Foi uma justiça perfeita de Deus. Ele transformou a todos em uma nova posição, justificados. Mas não mudou a condição em que o homem se encontra. Ele continua ainda culpado, né, de certa forma, por tudo que aconteceu em seu pecado. Tem um pensamento dos irmãos que fala que, com certeza, o homem foi justificado por Cristo, mas ele ainda carrega consigo a consequência do que ele se tornou. Então é um caráter de justiça perfeita em Cristo também. A justificação que foi feita por ele é uma das manifestações da justiça de Deus. E ele sim continua essa questão da ira de Deus em relação a tudo isso que foi transformado pelo homem, de certa forma, né? O homem tornou isso, tornou a verdade de Deus, como ele fala aqui, essa verdade em injustiça, né? Perverteram a verdade. Então, com certeza, essa ira se manifesta nessas coisas. Ainda há esse reflexo na criação, né? De toda a consequência que o homem criou em relação a isso. Então, esse caráter de justiça perfeita a gente pode enxergar na cruz, né? A justificação que Cristo trouxe à humanidade do seu pecado. Eu estou pensando como Deus... Porque assim, depois que ele tira o povo de Israel do Egito, ele não pode... É um outro assunto, tá? Mas ele não pode chegar e falar assim, bom, agora vocês vão, eu vou abrir o Mar Vermelho, eles passaram, entraram no deserto, falaram, agora vocês estão livres. Se cuidem, hein? Eles iam morrer de fome, eles estão no deserto, eles iam morrer de sede. E já num determinado momento, quando Moisés ele fica 40 dias e 40 noites
para receber a lei. Nesse meio tempo, nesse intervalo, assim, do capítulo 25 de Êxodo até o 31, Moisés está diante de Jeová, por assim dizer. Nesse meio tempo, no capítulo 32 de Êxodo, nós vamos abrir porque está em cima do horário, mas nós vamos ver que o homem vai revelar o seu coração. O que eles vão falar assim para Arão? Levanta-nos, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porquanto esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu com ele. Arão, com a responsabilidade de sacerdote que ele ia ter, ele fala assim: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, trazemos. Então todo o povo arranca os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, trouxeram a Arão. Ele os toma de suas mãos, formou o ouro num buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E daí Arão vai pregoar uma festa ao Senhor diante dos bezerros. Eu estou dizendo isso porque aqui em Romanos, Deus vai entregar as suas concupiscências, vai abandonar as suas paixões infames. Se ele tivesse abandonado Israel lá, eles não teriam chegado na terra de Canaã. Deus tem que intervir. Eu penso assim, o cuidado que Deus tem que ter depois de nos salvar, o cuidado que ele tem que ter. Por exemplo, hoje aqui é uma demonstração do cuidado de Deus. Porque se deixar a gente a nossa própria vontade, em nós mesmos, nós vamos bater a cabeça, nós vamos fazer exatamente. Existe uma tendência em nós. Porque ele está falando de princípios aqui a bárbaros, mas essa é a tendência do homem, tanto do bárbaro como do aculturado, como do israelita. A tendência é a idolatria. Nós vamos ver as 10 tribos partindo para a idolatria. Judá e Benjamim, as 2 tribos, também, num certo momento, idolatrando. Isso dentro do templo. Nós vamos ver na história de Israel. Então, essa coisa, Romanos 1, 27, por exemplo, ele está falando assim: semelhantemente também os varões, porque olha só no 26, o juízo de Deus, ele abandona, olha o que vai acontecer com essas mulheres, no versículo 26 fala: pelo que Deus os abandona as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, mulher com mulher. Isso está falando do homossexualismo. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem suas sensualidades de uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então isso é um juízo de Deus. Ele entrega o homossexualismo, se alguém quiser saber o que é um juízo de Deus. Essa tendência do homem a se inflamar, né? Uma coisa interessante, quando Deus entrega ao homem a sua própria vontade. É um tremendo perigo. Sabe, quando nós insistimos nas nossas vontades, no desejo nosso de fazer a nossa própria vontade e não fazer a vontade de Deus. Isso é terrível. Quando nós vemos o que Faraó endureceu o seu coração, Deus vai falar assim num determinado momento: vai lá, ele não vai aceitar, porque eu endurecerei. O Faraó já tem endurecido seu coração, mas chega um determinado momento que Deus fala assim: eu endurecerei o coração de Faraó. Então é um perigo. Nós devemos estar sempre julgando, que encontremos graças, sabe, para que, apesar da nossa salvação, nós nunca vamos perder, porque os méritos são os méritos de Cristo. Mas nós podemos, nessa comunhão que é variável, nós podemos cometer coisas que nós não imaginamos que nós seríamos capazes de fazer. Não é o assunto aqui. Eu só estou falando porque esse é um princípio que nós encontramos também em Romanos. Quando o homem é deixado, Deus entrega as concupiscências do seu coração. Então não é só porque era o gentio bárbaro aqui. Qualquer um de nós, inclusive esses judeus que detinham a verdade, eles estavam detendo a verdade em injustiça também, né?